Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Um jovem, vamos ler os 50, tá bom? 50, 51 e 52. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Um jovem, porém, os seguia, coberto com um lençol, e nu o detiveram. Mas ele, desprendendo-se do lençol, fugiu despido. Mas ele, desprendendo-se do lençol, fugiu despido ou nu. Olha aqui para mim. Nós vemos que falar de Jesus é muito bom. Eu quero trazer algo para o teu coração essa noite. O evangelho anunciado por Jesus é o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele é composto por várias coisas. A base principal é Jesus, que veio aqui resgatar aquilo que Adão havia perdido, que ele mesmo entregou para Satanás, como está lá em Lucas, ou Lucas fala aqui, a mim me foi entregue. O próprio diabo falou, a mim me foi entregue. Por quem? Quem que entregou? O inimigo. Quem que entregou? Adão. Jesus, ele veio resgatar isto. E diz o texto que Jesus, ele veio, foi gerado no ventre de Maria, não fecundado pelo homem, mas fecundado pelo próprio Espírito Santo. Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso? Jesus, ele foi fecundado pelo próprio Espírito Santo no ventre de Maria. Oh, glória maravilhosa. A Virgem que deu a luz ao Salvador do mundo, ao Emanuel, ao Todo-Poderoso. Jesus esteve aqui nessa terra cerca de 33 anos e meio aproximadamente, como homem, sujeito às mesmas paixões que você tem, sujeito, também passava frio, também passava calor, também dormia, tinha sono, ou seja, ele veio como um homem, Deus dentro do barro. E esse versículo que eu li, se você ler alguns versículos anteriores a esse, você vai ver que aqui é o ponto crucial, aonde a missão de Cristo como homem está prestes a ser encerrada. Pergunta para mim por quê? Porque aqui agora ele sai do Getsemane, do Monte das Oliveiras, e agora ele é entregue pelo traidor. Judas faz um concubinato juntamente com os fariseus, com o pessoal do Sinédrio, e ele vende Jesus por moedas de prata e fala, olha, eu sei onde ele vai estar, eu sei onde ele vai estar agora. E ele leva toda aquela comitiva que estava ali armados para prender Jesus. E o trato foi esse: aquele que você vê eu beijá-lo, esse é quem é Jesus. Uma coisa eu aprendi aqui há alguns tempos atrás: Jesus, irmãos, ele era tão parecido com seus discípulos eram tão parecidos com ele, que precisava alguém beijar para identificar quem ele era. Agora tem gente que tem um rei na barriga, né? Ele acha que é a última bolacha do pacote. Ele acha que, né, sem mim nada podeis fazer. Não, Jesus, ele era simples. Precisou Judas beijar ele para identificar quem ele era. Fala, Jesus era parecido com gente. Você aprendeu essa? Aí o que aconteceu? Quando Judas identifica ele, se você ler uns versículos anteriores, você vai ver que
E Jesus pega e diz assim para eles: vocês vieram a mim como se procura um ladrão? Vocês vieram a mim com espadas, bastões para me prender, como se viesse procurar um ladrão? Porque eles foram armados até os dentes, irmãos, para prender Jesus. Foi uma comitiva para prender Jesus. Você pode ver, se você for ler, você vai ver que Pedro tira a espada, corta a orelha de Malco. Jesus vai lá, faz a primeira plástica da história. Não, o melhor cirurgião plástico é Pitangui. Que Pitangui, irmão? Tá aí a primeira cirurgia plástica aí, ó. Jesus foi lá e reconstituiu a orelha de Malco. Jesus era demais. Fala aí, fala para esse irmão, só para ver se ele dá uma risadinha. Nem se ele mostrar a gengiva, se não tiver dente. Fala, Jesus era demais. Fala aí. Ele é demais, irmão. Aí, olha, dá uma risada aí. E agora Jesus fala, aí Jesus olha para ele: rapaz, vocês precisam vir com tudo isso aqui. Ontem mesmo eu estava lá no Sinédrio pregando, ensinando vocês, e agora vocês vêm me prender? Diz o texto que todos dos discípulos saíram correndo, fugindo. E somente o Evangelho de Marcos, repete comigo, somente o Evangelho de Marcos fala desse rapaz aqui que nós lemos. Mateus não fala, Lucas não fala, somente Marcos vai falar que tinha um jovem que também estava ali naquele momento, que seguia Jesus. Perceba que a Bíblia não diz que ele era discípulo, a Bíblia fala que ele seguia também. Ele também estava seguindo ali, ele estava ali. E a Bíblia, o Marcos é bem preciso em dizer a situação que aquele cara estava. Marcos é bem preciso em dizer a situação que aquele jovem estava. E como que aquele jovem estava? Diz que ele estava enrolado, coberto por um lençol. Aquele homem só tinha um lençol envolto no corpo. Não tinha vestimenta correta, ele não estava vestido corretamente. Perceba que a única descritiva que fala das vestes de roupa é desse rapaz. Por quê? Porque é algo incomum, é algo que não é comumente, é algo que não é normal. E olha só o que o texto diz. E ele estava nu, irmão. Ele estava nu, enrolado no lençol, envolto num lençol. E o detiveram, ou seja, por ele estar ali também seguindo, a guarda ali deteve ele, pôs a mão nele. Quando pôs a mão nele, diz o texto, que ele saiu correndo, se desenrolou do lençol e ó, e ele saiu correndo como? Nu. Fala comigo, ele estava nu. Que coisa curiosa é essa, irmão? Que coisa curiosa é essa? Por que Marcos falou isso aqui? Os discípulos já tinham ido, e agora esse camarada aqui, que não recebe nome de discípulo, mas estava no meio, estava lá, mas ele não estava vestido apropriadamente. Ele não estava vestido apropriadamente, ou seja, ele estava com uma roupa superficial. A Bíblia não diz por que ele estava de lençol. A Bíblia não fala por que ele estava assim, mas podemos imaginar. Para aquele rapaz não ter colocado roupa, provavelmente ele deve ter saído às pressas. Provavelmente ele ouviu lá e foi seguir, e saiu de qualquer jeito, e ele foi seguir ali Jesus, ele foi seguir ali de qualquer jeito. Por isso que ele não colocou roupa, devia estar com pressa. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a roupa que ele estava era uma roupa superficial, não era uma roupa apropriada. Ele não estava com uma cobertura certa. A cobertura que ele estava era uma cobertura errada. Porque assim que arrancaram o lençol, ele teve que fugir nu, passando vergonha, pelado.
E o que tem a ver isso aí? A Bíblia tem várias passagens na Bíblia que falam sobre veste, sobre roupa. A primeira, aonde está? Gênesis capítulo 3, versículo 7. Assim que Adão e Eva comem do fruto, diz o texto sagrado, e os seus olhos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Ou seja, assim que eles comeram, perceberam que estavam nus. Aí eles pegam folha de figueira para tampar a sua nudez. Por quê? Por que quando eles comeram? Porque ali os olhos da carne foram abertos. Porque Adão e Eva, eles andavam no Espírito. Eles andavam nos olhos espirituais. Eles andavam no Espírito. Mas quando o pecado entrou, agora os olhos da carne entram. E agora eles estão andando com os olhos carnais. É por isso que a Bíblia fala que você tem que andar por fé, viver por fé, olhar por fé. Porque Deus quer restaurar em você o olhar do Espírito. Deus quer que restaura o olhar espiritual. Mas perceba que logo depois o próprio Deus fez para eles uma vestimenta. Fala, o próprio Deus fez para eles uma vestimenta. Por quê? Para que eles não passassem vergonha. Quem lembra de José? O seu pai Jacó fez o que para ele? Uma túnica colorida, uma túnica de várias cores. Essa veste que Jacó fez para José causou inveja. Esta veste que Jacó fez para José causou ciúmes. E o que os irmãos de Jacó, os irmãos de José fizeram? Intentaram matar ele. Depois tiveram misericórdia. Não vamos matar. Mas o que eles fizeram? Quando venderam José, arrancaram a roupa de José, arrancaram a túnica de José e venderam José nu, debaixo de vergonha. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Ou seja, o homem que não está vestido corretamente, se você não estiver vestido, você passa vergonha, sim ou não? Imagina você está sentado aí na cadeira, de repente some a tua roupa. O que é a primeira coisa que você vai fazer? É ou não é? Sim ou não? Por quê? Você quer tampar o que? A sua vergonha. Tampar a vergonha. Então é importante a veste, a vestimenta. E o diabo sabe disso, porque o diabo ele quer envergonhar. O diabo quer envergonhar. Perceba quando Deus levanta ali o sacerdócio. Quando Deus chama Moisés, fala: Moisés, olha o que você está vendo aí, é sombra do que faz aí o que você está vendo. Deus mostrou para Moisés lá o tabernáculo, mostrou tudo e falou: Moisés, faz aí na terra. Chama Arão, seu irmão, e faz para ele o quê? Uma roupa sacerdotal. E essa roupa vai ter ali 12 pedras, dividido em 4 fileiras, que vai na peitoral do sacerdote. E a roupa vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Então até o sacerdote, o sumo sacerdote naquela época, tinha a roupa certa para poder entrar no Santíssimo. Tinha a roupa certa para poder ministrar diante do Senhor. E por várias vezes, irmão, Arão pecou, Arão errou. E Deus era doido. Para quê? Para matar Arão. E por que Deus não matou Arão de qualquer jeito? Porque Arão estava vestido com uma roupa que o próprio Deus deu para ele. E era uma roupa de autoridade. Fala comigo, roupa de autoridade. E aquela roupa de autoridade representava Deus. Era a própria autoridade de Deus. Então Deus não vai lutar contra o reino dele, porque ele mesmo, Jesus mesmo falou: olha, reino contra reino não subsiste. Não tem, reino contra reino não pode lutar, porque se um reino lutar contra o mesmo reino, ele vai quebrar.
Então o que Deus faz lá em Números capítulo 20? Depois você lê na tua casa, que eu não tenho tempo para abrir o texto aqui. Números capítulo 20. Deus fala para Moisés: Moisés, pega Arão teu irmão, pega lá Eleazar, o filho dele, e vai lá no Monte Or, e chega lá em cima, você tira a veste dele, bota em Eleazar, que eu vou matar ele. E o que aconteceu? Subiram, Moisés despiu Arão, colocou a vestimenta em Eleazar, e Arão morreu. Perceba então que as vestes, quando se fala de veste na Bíblia, existe um fundamento espiritual muito forte nisso aí. Eu estou abrindo alguns leques aqui para você começar a pensar, para você começar a entender. Voltando em Adão, quando Adão pecou, Adão ele tinha uma veste. Pergunta para mim, qual que era a veste de Adão? Ah, desse jeito não. Qual que era a veste mesmo? A veste de Adão, Adão era vestido de glória. Salmo 8, verso 5. De glória e honra o coroaste, o vestisse. Ou seja, Adão era vestido com uma veste de glória, uma veste de luz. Mas quando ele peca, Deus tem que tirar. Deus tem que tirar aquela veste dele. Então preste atenção. A veste que o diabo usava, porque o diabo também usava uma vestimenta. Lê lá em Ezequiel 28, capítulo 12. Você vai ver que ele tinha também pedras. Ele também tinha uma roupa. Ele também era vestido como um sumo sacerdote no céu. Ele ministrava diante de Deus. Mas quando ele peca, quando a multidão dos seus pecados, quando ele quer ser maior que Deus, Deus pega, tira a veste dele e ele mata o diabo. Pastor, Deus matou o diabo? Matou. Como que ele matou o diabo? Ele desconectou de Deus. Ele perdeu toda a luz que ele tinha e ele virou trevas. A vida, aleluia, está na luz de Deus. Quando Adão peca, ele perde a luz, ele perde a conexão. Quem está me entendendo? Diga amém. Compreende esse que habla ou não? Yeah. Ele perde. E o diabo, por quê? Diz a Bíblia que ele perdeu a luz, perdeu tudo, ficou na cinza, irmão. E aí foi o reino das trevas. Por que os espíritos malignos é treva? Porque ele não tem mais a vida de Deus. A vida de Deus é a luz, é a glória. A luz, a vida de Deus é a luz, é a glória. E Deus tirou e virou treva. Então a roupa de Satanás que ministrava, Deus colocou em Arão. Arão pecou, colocou em Eleazar. Adão pecou, e aonde que Deus tirou? Onde que Deus colocou a roupa de Adão? Pergunta para mim. No segundo Adão. E quem que é o segundo Adão? Jesus Cristo. Ah, você não deu nenhum glória. Bota para mim Mateus capítulo 17, versículo 2, por favor, no telão. Já estou caminhando para o final. Aleluia. Mateus capítulo 17. E transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o, e as suas vestes se tornaram brancas como a. Sabe o que aconteceu aqui? Jesus pegou Pedro, Tiago e João e falou assim para eles: vamos subir ali no monte, vou mostrar uma coisa para vocês. Vou mostrar uma coisa que eu restaurei. Uma coisa que está em mim que vocês vão ter. Ah, dá um glória a Deus aí. Aí ele chega lá, Jesus se transfigura diante deles. E a Bíblia diz que o rosto dele, pode deixar o texto no telão, o rosto dele brilha mais forte do que o sol, irmão. E a roupa dele, a Bíblia dá o detalhe, a roupa dele, tornaram brancas como a luz, resplandeceu. Estava vestido de quê? De glória.
Jesus estava mostrando para eles: vocês também vão vestir de glória, como eu fui vestido de glória, como Adão era vestido de glória, eu estou vestido de glória, vocês também vão ser vestidos de glória. Agora acontece uma coisa curiosa aí. Pergunta qual? Jesus desce do monte. Os discípulos ali vê: nossa, vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias. Meu Deus do céu. Jesus, ó, não conta para ninguém que vocês viram aqui, só depois. Por enquanto, estou dando uma cerejinha para vocês aqui, vocês saberem como é que vai ser. Aí lá no capítulo 21, se não me falha a memória, Jesus está passando e ele vê uma figueira cheia de folha. Aí ele vai procurar o quê? Figo. Não tem figo nela. É isso? Vê lá, Mateus 21. Isso aqui não estava no script não, mas vamos lá. Mateus 21, 19. E avistando uma figueira à beira do caminho, veio em direção a ela, mas não achou senão folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. Pergunta para mim, o que significa isso? Fala: Jesus não faz nada por acaso. Por quê? Não era a estação de dar figo, não era tempo de dar figo, mas Jesus foi procurar um figo ali. Mas na verdade o que Jesus queria fazer, sabe o que era? Amaldiçoar aquela figueira. Quando ele não vê figo, deixa eu ver se algum fruto, não tem fruto, ele amaldiçoa, e imediatamente a figueira secou. Fala: secou. Por que depois que ele saiu do monte da transfiguração, 2, 3 capítulos adiante, ele vai amaldiçoar a coitada da figueira? Você nunca viu Jesus amaldiçoando nada, irmão. A única coisa que ele amaldiçoou foi essa coitada dessa figueira. Sabe por quê? Jesus estava falando assim para os seus discípulos: vocês viram lá? Lá eu mostrei para vocês a roupa que vocês vão vestir, e eu estou amaldiçoando essa figueira, porque Adão quis se vestir com ela, Adão quis colocar ela para tampar, Adão quis colocar ela para esconder a vergonha, mas vocês não vão precisar mais de figueira. Então Jesus estava mostrando para eles: vocês não vão precisar. Adão quis tampar a figueira lá, usou a própria mão para tampar a vergonha, mas eu vim aqui para tirar a vergonha de vocês. Eu vim aqui para tirar a vergonha. Qual vergonha? O pecado. Eu vim para tirar a vergonha de vocês. Nunca mais vocês vão usar figueira. Nunca mais, porque eu vou revestir vocês de glória. Eu vou colocar uma veste de glória em vocês. Aí alguém pode falar: pastor, mas por que Jesus se preocupa? Por quê, irmão? Porque esse é o plano original. Ligar você de volta a Deus, trazer você na origem, trazer você no propósito original. Você não foi feito para viver 70, 80 anos, morrer, viver no pecado, acabar e já era. Não, Deus fez você para você viver eternamente. Você é plano de Deus, você é projeto de Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou. Há propósito na tua vida, assume propósito na tua vida, e Deus quer colocar, revestir você de glória. Deus quer dar uma vestimenta de honra. Deus quer tirar a veste de vergonha. Deus quer tirar a tua vergonha, porque o diabo quer te envergonhar. Pastor, prova para mim que o diabo quer envergonhar. Quem lembra do Gadareno? Ele que era tomado pelo diabo. Aquele moço vivia o quê? Pelado, nu. Porque quando Jesus expulsa o demônio, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Vestir ele. O diabo sempre quer expor a tua vergonha, irmão. O diabo sempre quer arrancar a tua veste. Ei, preste atenção. O diabo sempre quer expor a tua vergonha. Ele quer deixar você nu, passando vergonha. Tinha uns filhos de um rapaz que chamava Cefas. Aí manifestou um demônio lá, e eles foram meter a besta, querer expulsar o demônio. E chegou lá: conjuro-te em nome de Paulo. O diabo olhou para ele e falou: Paulo eu conheço, Jesus de Paulo eu conheço, e vocês quem são? Aí lá em Atos fala que eles tomaram uma surra, irmão, mas tomaram uma taca, como diz lá em...
tomaram uma taca, tomaram uma surra tão grande que o diabo bateu neles e eles tiveram que fugir pelado, porque arrancaram a roupa dele. Fala para essa pessoa que está, o objetivo de Satanás é deixar você nu, envergonhado. Agora existe uma questão aqui, torcedores. Além do que, quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Diga amém. Faz sentido para você? Está entendendo? Jesus tem uma veste de glória para você. Só que o diabo quer deixar você nu para o pecado. O diabo quer expor você. O diabo quer te envergonhar. Você pode ver, a maioria das pessoas que são possessas por demônio lá na Bíblia, você pode ver que estava nu, sem roupa, pelado, na vergonha. Foram expulsar o demônio lá em nome de Paulo, tomaram a taca, saíram pelado, nu. E esse rapaz, seguindo Jesus, enrolado num lençolzinho. Primeira coisa que o diabo fez com ele é arrancar o lençol e teve que fugir pelado. O maior problema hoje da igreja, sabe qual que é? Além do diabo lutar constantemente para te levar na vergonha, tem pessoas que estão com vestes erradas. Vou repetir. Tem pessoas que estão vestindo vestes superficiais. Tem pessoas que estão mal vestidas. Eu estou falando isso espiritualmente. E aí o que acontece? No momento da luta, no momento da dificuldade, passa vergonha. Perceba que os que fugiram eram discípulos. Olha o que eu vou te falar. Jesus, quando ressuscitou, ele não foi atrás de quem o seguia, ele só foi atrás dos discípulos. Ah, pastor, os discípulos fugiu, mas era discípulo. A Bíblia chama de discípulo. Estavam vestidos corretamente, mas o seguidor mal vestido, Jesus não foi atrás. O que eu quero dizer com isso? Jesus, você pode ser um discípulo de Cristo, mesmo que você erre, mesmo que você peque, mesmo que de vez em quando você pode cair, Jesus sempre vai querer te levantar, Jesus sempre vai querer ir atrás de você. Mas seguidor não. Simpatizante da fé não. Ah, eu gosto do louvor. Por que você vai na igreja? Não, eu gosto do louvor, é tão bonito, eu fico lá, ó. Eu gosto do pastor Raimundo, ele é simpático, ele chega, pega na mão de todo mundo. Eu gosto do cafezinho dele, o café é gostoso. É por isso que eu vou lá. Eu vou lá. Por que você vai lá? Não, porque a recepção é gostosa, o louvor lá é gostoso, né? Tem aquele guitarrista lá com aquela moitinha branca que faz a guitarra chorar. Mas é um simpatizante da fé. Por quê? Discípulo, para ser discípulo tem requisitos. Você quer saber ou não? Ou quer ir embora? Discípulo tem requisitos, irmão. Seguidor não. Seguidor não tem compromisso. Seguidor, ele vem na igreja quando ele quer. Seguidor não tem compromisso com nada. Agora o discípulo não. O discípulo ele tem compromisso. Amém? O discípulo, ele está junto. Ele pode dar pisada na bola, pode, mas Jesus vai atrás dele, porque ele é discípulo. Agora seguidor não. E hoje em dia, irmãos, tem muita gente que está na igreja há anos. Não estou falando para quem está chegando agora, quem está se convertendo agora. Não, entenda o que eu estou falando. Está na igreja há anos e ainda não se tornou discípulo. Está igual esse jovem aqui, seguindo Jesus com lençol. E vai chegar a hora que você vai ficar nu e passar vergonha. Na hora da luta, na hora da perseguição, você vai passar vergonha. Por quê? Porque você não vai ter estrutura para aguentar.
Então você precisa decidir: ou eu vou ser um discípulo de Cristo, ou eu vou servir a Deus de verdade, ou eu vou ser um seguidorzinho, enrolado num lençol, peladinho e arriscado passar vergonha a qualquer hora. O que você prefere? Vou ler aqui 2 textos e já vou encerrar. Ninguém está dando glória, está difícil hoje aqui. Não, mas tá bom, eu não prego para agradar ninguém, não. Lucas 14, 26. Requisito para ser discípulo. Quando eu li isso aqui, eu falei: nossa. Quando eu li isso aqui, eu falei: nossa. Presta atenção, olha aqui para mim. Jesus, ele tinha acabado de comer na casa de um fariseu. O cara era fariseuzão. Jesus comeu lá, foi lá comer na casa dele, deu uma surra de Bíblia neles, falou um monte para eles, ensinou eles. Aí depois Jesus saiu de lá. Aí diz o texto assim: e uma grande multidão ia com ele, acompanhando. Ou seja, quando ele saiu da casa do fariseu, uma multidão foi atrás dele. No versículo 25 fala isso. Aí a Bíblia diz que, presta atenção, e virando-se, ou seja, quer dizer que Jesus estava, presta atenção, olha aqui para mim. Jesus saiu e estava caminhando. E diz o texto, e voltando-se. Aí nessa versão está voltando-se, mas na minha está virando-se, a mesma coisa. O que Jesus faz? Ele vira. Para quem que ele vira? Para multidão. Então quer dizer que Jesus estava indo na frente e a multidão seguindo atrás. Seguidor adoidado, irmão. Jesus estava lotado de seguidor. Um monte de gente seguindo ele, só dando like, só curtindo reels, só ali, só like. E o trem de Jesus, qual que vai ser o próximo trend? É trend que fala, é isso mesmo? É trend, é isso? E aí Jesus, quando que vai ser o próximo store? Jesus estava cheio de seguidor. Aí Jesus pega e olha assim, porque Jesus não quer seguidor. Fala assim: Jesus não quer seguidor. Fala: ele quer discípulo. É para dar aleluia mesmo, irmão. É para dar aleluia mesmo. Aí ele fala assim: se alguém vier a mim e não desapegar, olha o que ele fala, é ele que está falando. Se alguém vier a mim e não desapegar do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs, e ainda também da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ai. Vou repetir, Jesus olhando para o seguidor falando: se vocês vierem a mim e não desapegar do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs e também da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sai fora. Não quero seguidor, quero discípulo. Pastor apertou, pastor, desse jeito a igreja não cresce. Pregando desse jeito. Aí eu achei que estava bom eu sair, né? Jesus, que pancada foi essa, né? Mas põe no versículo 33, olha o que ele fala. Eu achei que era só isso, dá para ser discípulo assim. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora, como dizia a mamãe, azedou. Agora azedou, hein? Quem não larga pai, quem não larga mãe, quem não larga mulher, quem não larga filho, quem não larga irmão, quem não larga a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí ele vem agora e fala: quem não renunciar a tudo quanto tem, quem não renunciar, não pode ser meu discípulo. Sabe o que ele estava dizendo para a multidão? E aí, vai continuar me seguindo ou vai embora? Vai ser discípulo? Porque seguidor não adianta, irmão. Seguidor não tem compromisso.
Aí alguém está falando, pastor, esse versículo, presta atenção, esse versículo aqui pode ser mal interpretado. Aí alguém está falando, então pastor, tem que largar minha mulher, mandar meu filho se lascar, mandar meu pai, não. Não, quando Jesus está falando aqui, Ele está falando de renunciar, sabe por quê? Nada pode sobrepor o amor dEle. Nada pode ocupar o lugar de primazia dele. Ou seja, quem não colocar que você ama mais seu pai do que eu, você ama mais sua mulher do que eu, você ama mais seus filhos do que eu, você ama mais sua mãe do que eu, você ama mais do que eu, você ama mais a sua vida do que eu, você não pode ser meu discípulo. Para ser meu discípulo, tem que renunciar tudo, a própria vida, tem que renunciar tudo, tudo tem que pôr no altar. Tudo tem que pôr sua vida no altar, sua família no altar, teu pai, tudo no altar, e me seguir, e me servir. E no versículo 27, ele fala antes também, olha o que ele fala no 27. E aquele que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não tem como ser discípulo sem carregar a cruz. Só carrega a cruz quem é discípulo. Seguidor não carrega a cruz. Jesus, irmão, está pouco se lixando com o Instagram dele. Jesus está pouco se lixando se vai aumentar seguidor. Ele quer discípulo, ele quer compromisso, ele quer alguém que ame ele acima de todas as coisas. E hoje em dia, irmão, tem pessoa que está dentro da igreja, ele ama mais o dinheiro para ele é tudo. O dinheiro, ele ama o dinheiro que dita para ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Ou seja, amor ao dinheiro não pode ser discípulo. É o meu trabalho, pastor, eu amo mais o meu trabalho, não pode ser discípulo. Eu amo mais a profissão, não pode ser discípulo. Eu amo mais a minha mulher do que tudo, não pode ser discípulo. Para ser discípulo, tem que renunciar tudo. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui. Erga a tua mão para o céu. Será que tem alguém aqui nesta noite que quer ser discípulo de Cristo? Será que tem alguém? Eu quero ser discípulo de Cristo, mas eu gosto de tomar um corotinho. Eu quero ser discípulo de Cristo, mas eu gosto das coisas do mundo, pastor. Não pode ser discípulo. Pastor, mas eu gosto, pastor. Não pode ser discípulo. O que é renunciar, irmão? O que significa renunciar? Renunciar é o quê? Está ali aquela picanha no ponto, aquela borda de gordura. Nada te impede de comer. Você pode comer ela. Aí você fala assim, não vou comer. Pensa numa renúncia difícil, sim ou não? E você não come. Renúncia. Agora eu te pergunto, existe alguma renúncia fácil? Eu fiquei 2 anos sem tomar Guaraná, porque eu fiz um propósito. 2 anos, irmão. Eu ia no churrasco e vinha aquelas cocas geladas. Pensa numas cocas, irmão. Passava assim. E tinha gente que já ia, colocava o copo e trazia, tá aqui, pastor. E eu olhava, irmão, suando, gelada. Ô, pretinha. Mas eu tinha feito o quê? Uma renúncia. Renúncia não é fácil. E não tem como seguir Jesus sem renúncia, irmão. Tem que renunciar aos prazeres da carne, tem que renunciar ao mundo, tem que renunciar às tuas vontades. Não tem como ser discípulo você fazendo as vontades do diabo, as vontades. Pastor, também não é assim. Jesus também não pega pesado assim. Não, o que é isso aqui? Isso aqui não é farinha seca não, irmão. Isso aqui é girimum. Só alguns irmãos sabem o que é girimum. Quem sabe o que é girimum? Isso aqui é girimum com carne seca, irmão.
Isso aqui é aquele frangão com cabotiã. Eita. Aleluia. Com piqui também. Eita. Passou a mão no piqui lá. Aleluia. Irmão, já vou encerrar a mensagem, participar para a ceia. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Posso ser sincero com você? Pastor, nunca mais eu vou pisar aqui, pastor. Tudo bem, fazer o quê? Não é isso que nós queremos. Mas não engane você mesmo. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Não tem como, irmão. Não tem como. Quer ser discípulo, tem que renunciar. Pastor, mas Deus já vai me fulminar, me matar? Não. Deus, Ele te dá um prazo. Pergunta assim, qual que é o prazo? Quem quer saber qual é o prazo? Quer ou não? Então tem que abrir a Bíblia de novo. Vou te dar Ele dá um prazo. Bota aí para mim Lucas 13:7. E nós vamos participar para a ceia. Já recebeu uns irmãos. Olha só. Olha aqui para mim. Quem ainda não é discípulo, é seguidor, tem um prazo para você se tornar discípulo. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos tenho procurado fruto nessa figueira e não acho. Corto-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Próximo. E respondendo ele disse: Senhor, deixa esse ano até que eu escave em redor e a esterque. Próximo. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Sabe o que Jesus está contando aqui uma história. O rapaz plantou o quê? Volta lá no versículo anterior. Ele plantou um pé de figo aonde? Dentro do lugar que planta uva. Só tinha um pé de figueira lá. E no 3º ano, Jesus, ele sabia da lei do levirato, que está lá em Levítico 19, que o fruto, que a árvore é depois de 3 anos que o fruto dela fica bom. Jesus sabia disso. E Jesus falou, depois de 3 anos, o dono do pé de figueira chegou lá, olhou, nossa, não tem fruto, e falou para o vinhateiro: corta e joga fora, não dá fruto isso aí. Ou seja, é seguidor ainda, manda fogo nesse seguidor. Aí o vinhateiro, quem que é o vinhateiro? Espírito Santo, que está aqui intercedendo por você. E o que o Espírito Santo fala? Espera mais um ano. Ou seja, vou usar você como ele é um cabeça de bagre, Senhor. Dá uma chance para ele. Ele vai, esse ano ele vai. Esse cabecinha aqui, não, Senhor, não queima ele não. Não mata ele não, Jesus. Dá só. É o Espírito Santo, irmão, intercedendo por você. Aí o Espírito Santo fala: eu vou adubar, eu vou cavar em volta, eu vou adubar. Mais esse ano. Deus está falando com alguém aqui, é mais esse ano só para você. Deus está falando com alguém aqui, é mais esse ano para você tomar jeito. Pastor, já começou a cavar, está cavando hoje, ó. Pá. E depois de cavar, eu vou adubar. Aí depois de um ano você volta. E se tiver fruto, beleza, deixa aí. E se não tiver, adiós, muchacho. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: rapaz, abre o olho. Sabe quando você está assistindo aquela série, que negócio fica gostoso, aí aparece assim: to be continue. Fica de pé, continua na próxima.